JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Atribuições do delegado de polícia e provas. Primeira parte. Código Processual Penal. Artigo 6º e artigos 155 a 250. Artigo 6º do CPP. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável no disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Averiguar a vida pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Provas no CPP estão no título 7º da prova, capítulos 1º a 11, artigos do 155 ao 250. Capítulo 1º trata das disposições gerais. Capítulo 2º do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Capítulo 3º do interrogatório do acusado. 4º da confissão. 5º do ofendido. 6º das testemunhas. Capítulo 7º do reconhecimento de pessoas e coisas. 8º da acareação. 9º dos documentos. Capítulo 10 dos indícios. Capítulo 11 da busca e da apreensão. Da prova.
Disposições gerais. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Artigo 6º, inciso 1º. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. O artigo 6º, inciso 1º, tem que estar de acordo com o título 7º da prova e o capítulo 2º, que trata do exame do corpo de delito e das perícias em geral. CPP, artigo 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Artigo 6º, inciso 2º. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Também de acordo com a prova, o exame do corpo de delito e das perícias em geral. Artigo 175 do CPP. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Da prova, capítulo 11, da busca e da apreensão, artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Apreender pessoas vítimas de crimes. Colher qualquer elemento de convicção. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do parágrafo anterior. Constituição Federal, título 2º, dos Direitos e Garantias Fundamentais. Capítulo 1º, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. CPP, título 6º, das questões e processos incidente. Capítulo 6º, das medidas assecuratórias. O artigo 125 trata do sequestro. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Artigo 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Artigo 132. Trata de sequestro de bens móveis. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7º deste livro, do CPP. O título 7º trata da prova e o capítulo 11 trata da busca e da apreensão. CPP, artigo 6º, inciso 3º. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. O artigo 6º, inciso 3º, está relacionada com as provas do CPP, no título 7º, capítulos 1º a 11 dos artigos 155 a 250. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Da prova no CPP, título 7º, capítulo 1º, disposições gerais. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciando o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Da confissão. Artigo 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova,
e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Artigo 198. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. A parte final desse artigo é inconstitucional, não foi recepcionado pela Constituição Federal, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. É essa parte que não foi recepcionada pela Constituição Federal. Ainda tratando da confissão. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no artigo 195. Artigo 195 do CPP. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Das testemunhas, capítulo 6º, artigo 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente e em que grau de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de suas circunstâncias. Testemunhas proibidas de depor. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. As testemunhas serão inquiridas, cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Se regularmente intimada
a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiverem. Ainda tratando das testemunhas, artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados. Artigo 218 do CPP. Se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Artigo 22 do CPP. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça à autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva da testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência
ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do artigo 192. Artigo 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte: ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Da acareação. Capítulo 8º do título 7º da prova. Artigo 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação. Dos documentos. Capítulo 9. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Capítulo 10. Dos indícios. Artigo 239. Considera-se indício
a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Artigo 6º, inciso 4º do CPP. Ouvir o ofendido. Título 7º da prova. Capítulo 5º do ofendido. Artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Se intimado para esse fim deixar de comparecer, sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade.